Tudo bem? Bora lá para mais uma aula? Hoje nós vamos finalizar a aula 15. Nós vamos fazer a aula 15, parte B. Mas antes de iniciarmos a aula 15, parte B, vamos fazer a correção da tarefa da aula 15, parte A, lá da página 11. Então, lá na página 11 da aula 15, nós tínhamos a tarefa, tá? Era um exercício. Leia a história em quadrinhos e responda as questões. Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer na tarefa era ler a história em quadrinhos, tá? Tia vai ler com vocês. Turma da Mônica. Natal é época de surpresas, de ganhar presentes, de comemorar, de jantar com a família, enfeitar a casa, para esperar o Papai Noel. Natal também é época de refletir, pegar tudo o que temos e transformar num presente com amor e carinho. É o melhor do Natal. Então, aqui vocês leram uma história em quadrinhos, tá? E a tarefa era responder essas duas questões, tá bom? Questão número 1. Para o Cascão, Natal é época de quê? Então, essa primeira pergunta era de acordo com a história em quadrinhos que vocês leram. E essa segunda pergunta já é uma resposta pessoal, né? A número 2, ó. Agora para você, escreva o que é a época do Natal. Então, essa daqui é uma resposta pessoal. Cada um vai responder da forma que achar necessário, né? De acordo com o que a época do Natal representa para você. E a número 1 é de acordo com a história em quadrinhos. Para o Cascão, Natal é época de quê? Para Cascão, Natal é época de surpresas, ganhar presentes, comemorar, jantar com a família, enfeitar a casa, esperar Papai Noel, refletir e pegar tudo que não usamos mais e transformar num presente com amor e carinho. Então, esta resposta é de acordo com a história em quadrinhos, tá bom? E essa daqui é a pessoal. Lembrando que se você errou a pergunta número 1, é só você pausar a videoaula e fazer as correções, tá bom? Agora sim, vamos começar a aula 15, parte B. Hoje as disciplinas serão História e Geografia. Então, peguem aí a aula 15, abram lá na página 6, tá? Abram aí o material de vocês. Página 6 da aula 15. Complete com o nome da sua escola lá no cabeçalho da página 6. O nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha de vocês. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, o nosso conteúdo, nós vamos trabalhar um pouquinho o calendário. Qual é a data de hoje? Como vocês já sabem, depende do dia que você está fazendo essa aula, não é verdade? Então, se você for da turma vermelha, você vai fazer essa aula no dia 22, tá? Quinta-feira, 22 de julho de 2021, a turma vermelha. Se você for da turma vermelha, você vai colocar lá na data 22/7. Relembrando que o mês de julho é o mês 7, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho é o mês 7.
Mas se você for da turma verde, você vai fazer essa aula na sexta-feira. Sexta-feira, 23 de julho de 2021. Então, se você for da turma vermelha, preencha lá na data, 23/7. Mas, se você for da turma amarela, você vai fazer essa aula na segunda-feira. Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Então, preencha lá no local da data, 26/7. Agora sim, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Os conteúdos da aula de História e Geografia. Nós vamos falar sobre o município, sobre a nossa cidade. Aí na página 6, nós temos o mapa do Brasil, o mapa do nosso país, né? E o nosso país, o Brasil, ele está dividido em estados. Então pensem com a tio Elide. Há o nosso país, que este daqui é o mapa, tá? E aqui dentro do nosso país existem os estados, tá bom? O nosso país ele é dividido em estados. Dentro desses estados aqui há muitas cidades, né? Que são os municípios. Aqui, ó, este daqui é o nosso estado, ó, SP, estado de São Paulo. Então, recapitulando, este mapa inteirinho é o mapa do Brasil, que é o nosso país. Aqui, ó, nessa parte amarelinha, nesse pedacinho do nosso país, está o nosso estado, que é o estado de São Paulo. Dentro do nosso estado existe a nossa cidade, né? Existem várias cidades, dentre elas a cidade de Barretos. Então, aqui dentro do estado de São Paulo, existe uma cidade chamada Barretos, que é a nossa cidade. E vocês perceberam que o nosso país ele está todo dividido em cores, não é? Cada delimitação aqui, ó, por linhas, é um estado, tá? Então, nós temos vários estados. Dentre eles, o nosso, que é o estado de São Paulo. E está separado por cores. Essas cores, elas são delimitadas por regiões. Então, cada região é pintada de uma cor. Olhem só, a região verde, que está aí de verde, ó, essa região aqui, é a região norte do Brasil, tá? A região que está em vermelho, essa região aqui, ó, todos esses estados pertencem à região nordeste do Brasil. Essa região não consegui identificar ao certo a cor, né? Meio rosinha, meio alaranjada, não consegui identificar a cor correta. Esta região aqui, ó, é a região centro-oeste do nosso país. Estes 3 estados aqui pertencem à região centro-oeste do Brasil, tá? Nós temos também, olha só, a região sudeste, a qual nós pertencemos, né? O estado de São Paulo está na região sudeste do Brasil. E nós temos também a região sul, que é essa região aqui, ó. A região sul do Brasil. Então, vocês perceberam que o nosso país,
ele é todo divididinho, né? Tem as regiões, tem os estados, dentro dos estados tem as cidades, dentro da cidade tem os bairros, nós temos várias subdivisões. Continuando aí na página 6, nós temos assim, ó. Cada estado está dividido em municípios. É o que a Tchuelide disse, não é verdade? Lá no mapa do Brasil, nós temos os estados, não é? E dentro dos estados há municípios, que são as cidades. Este aqui, ó, é o nosso estado de São Paulo. Observe o estado de São Paulo dividido em municípios. O município destacado é o município de Barretos. Então, aqui dentro do estado de São Paulo, ó, estão vendo essas linhas? Essas linhas são os limites dos municípios. Nós temos várias cidades, vários municípios aí dentro do nosso estado de São Paulo. E aqui está a nossa cidade, a nossa querida Barretos, aqui, ó. Entenderam? Então, dentro do nosso país, há estados. Dentro dos estados, há cidades. E este daqui é o mapa do estado de São Paulo, que é o nosso estado. Aqui é a bandeira do estado de São Paulo. E aqui, ó, nesta parte do estado de São Paulo, está localizada a nossa cidade. Agora, vocês vão preencher com a ajuda do seu professor, tá? Aqui, ó. Eu moro num país chamado... Qual é o nome do nosso país? Vocês vão escrever aqui. Eu moro num estado chamado... Qual é o nome deste estado aqui, ó? Que está na região sudeste do Brasil, região sudeste do nosso país. Aqui ele maiorzinho, ó. Qual é o nome do nosso estado? Eu moro num município chamado... Então, dentro do estado tem o nosso município. Como que chama o nosso município? Aqui o nosso município, ó. Esta aqui é a nossa cidade, o nosso município, ó. Barretos. Falei. Agora já foi. Preencham aqui, ó. Eu moro num município chamado... Coloquem o nome do país, o nome do estado e o nome do município. Agora, virando aí na página 7, lá na página 7 da aula 15, nós vamos ler. Como vimos, os municípios... Meninos, municípios é a mesma coisa que cidade, tá bom? Como vimos, municípios são as várias partes que compõem o mesmo estado. Quem governa o município é o prefeito. No nosso caso, a prefeita, né? Uma mulher. Então, quem que governa a nossa cidade? É a nossa prefeita. Qual é o nome da nossa prefeita? Paula Lemos, tá? Ela, no caso, que não é ele, né? É a autoridade máxima de um município e é responsável pelo funcionamento de todos os setores. Dentro da nossa cidade também há subdivisões, tá? Que são chamadas de setores. Setor da saúde, setor da educação, meio ambiente, esporte, né? São várias secretarias, vários setores. Ela comanda, a nossa prefeita, no caso, comanda os trabalhos da prefeitura e é auxiliada pelo vice-prefeito. Então, aqui nós temos o nosso vice-prefeito. Qual é o nome do nosso vice-prefeito, do vice-prefeito da cidade de Barretos?
é o Gustavo Sasdelli. É este senhor aqui, tá? E também nós temos vários secretários. Aqui no caso, nós temos a secretária do setor da educação. Essa daqui é a secretária de educação, a Jéssica dos Santos. Aqui a Tchuelede também colocou a bandeira do nosso município, a bandeira da cidade de Barretos. E nós também temos algumas pessoas que auxiliam, né, no governo da nossa cidade. Nós temos os vereadores. Os vereadores também são autoridades dos municípios. Eles são responsáveis pela fiscalização, pela criação e cumprimento das leis. Eles fazem parte do poder legislativo, tá? Estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Por isso, é importante participar das eleições. Quem é que elege os vereadores? Quem que escolhe os vereadores? As pessoas que votam, a população, os eleitores, tá? Escolhendo um candidato que defenda melhores condições para a sociedade. Então, quando há eleições, esses eleitores elegem os vereadores, que fazem parte do poder legislativo. Eles criam leis, eles fiscalizam, tá? Eles defendem melhores condições para todos nós da sociedade, tá? Aqui nós temos todos os vereadores da nossa cidade. Nós temos o Adilson Bandeira Júnior, o Adilson Ventura de Melo, que é conhecido como professor Adilson. Nós temos o Ângelo Tegami Neto, o Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete, o Chafei MC Neto, o Fabrício Aparecido Lemos, o Gabriel Felipe Ukida, o José Eduardo dos Santos Júnior, o Luiz Paulo Vieira, o Lupa, o Luiz Carlos Anastácio Paçoca, o Nestor Leonel dos Santos, o Paulo Henrique Correia, o Rafael Aparecido Oliveira, Rafael Silvério de Assis Ribeiro, o Ricardo Batista da Rocha, o Bodinho, o Rodrigo Franco Malamã e o Wagner Kleber Chiapete, tá? Então, estes daqui são os vereadores da nossa cidade. Continuando aí na página 7, agora vocês vão aprender a diferença sobre a zona urbana e a zona rural. Acompanhe a leitura aí com a Tchuelede na página 7. Um município é sempre dividido em zona urbana, ou seja, cidade, e zona rural, que é o campo. Então já gravem aí: zona urbana, cidade. Zona rural, o campo. Na zona urbana, que também é chamada de cidade, há alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratado, apesar que hoje nós também temos eletricidade, água e esgoto tratado lá na zona rural, né? Na zona urbana, nós temos transporte coletivo, entre outros. É na zona urbana, ou seja, na cidade, também que estão localizadas lojas, padarias, hospitais e comércio variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem junto um dos outros. Isso mesmo. Na zona urbana, nós podemos ver mais casas, né? Nós vemos moradias verticais, que são os prédios. Nós não temos tanto espaçamento entre uma casa e outra. Já lá no campo, lá na zona rural, a gente já vê um espaço maior entre uma casa e outra, não é verdade? Aqui nós temos
a nossa cidade. É uma visão aérea, né? Uma foto de uma visão aérea da nossa cidade, cidade de Barretos. Agora vamos falar sobre a zona rural. A zona rural, que também é chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura, cuidando do gado, né? Cuidando dos animais ali, da agricultura, de tudo que planta. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores. Então, as pessoas que trabalham na lavoura, na plantação de laranja, na plantação de milho, de tudo que é plantado lá na zona rural, eles são chamados de agricultores ou também lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem esses produtos. Quem cria os animais, nós também temos os criadores de animais lá na zona rural, não é? Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamadas pecuaristas, tá? As pessoas que cuidam, as pessoas que trabalham lá na zona rural, cuidando dos bois, dos cavalos, dos porcos, eles são os pecuaristas. Aqui nós temos imagens da zona rural aqui da nossa cidade, tá? Zona rural do município de Barretos. Continuando, agora vocês vão virar a página, tá? Vão lá para a página 8 e vamos fazer os exercícios. Agora eu quero saber se vocês entenderam, hein? O exercício número 1 diz assim: encontre no diagrama abaixo 6 palavras relacionadas à zona rural. 6 palavras aqui que estão relacionadas à zona rural. Relembrando que zona rural é o campo, tá? Então, vocês vão procurar aqui, ó, 6 palavrinhas que se relacionam à zona rural e escrevam aqui ao lado, tá bom? Exercício número 2. Agora, encontre no diagrama abaixo, aqui, ó, 9 palavras relacionadas à zona urbana. Agora, a zona urbana, tá? Zona urbana, cidade. Depois, escolha 2 das palavras encontradas e forme uma frase para cada uma delas. Então, vocês têm 2 objetivos na atividade número 2. Primeiro objetivo, encontrar 9 palavrinhas aqui no diagrama. Pintem as 9 palavrinhas. E aqui embaixo, vocês vão escolher 2 palavrinhas e escrever uma frase para cada uma delas, tá? Então, escreva uma frase para uma das palavras que você encontrou aqui. Escreva outra frase aqui no B para outra palavrinha que você encontrar, tá bom? Agora, virem a página, tá? Vão lá para a página 9, nós temos o exercício 3. Assinale a alternativa correta. Então, vocês vão colocar o xizinho na alternativa certa, tá? Quem governa o município é o governador, prefeito ou prefeita, C, vereador,
D, presidente. Quem é que governa o município? A, B, C ou D? Coloque xizinho na alternativa correta. B, além do vice-prefeito, como são chamadas as pessoas que ajudam o prefeito a administrar o município? A, deputados. B, senadores. C, ministros. Ou D, secretários? Quem são as pessoas que ajudam a nossa prefeita a administrar o município? A, B, C ou D? Coloque xizinho aí na alternativa correta. 4. Complete as lacunas desses espaços aqui, ó. Complete as lacunas do trecho abaixo. Municípios são as várias partes que compõem um mesmo... Escrevam aqui. Quem governa o município é o... Ele, ou no nosso caso ela, é a autoridade máxima de um município. É responsável pelo funcionamento de todos os setores, como saúde, educação, meio ambiente, esportes, entre outros. O prefeito comanda os trabalhos da prefeitura e é auxiliado pelos. Então, voltem lá na teoria, lá nos textos, lá do início da nossa aula, e procure as respostas aqui para preencher corretamente as lacunas, tá bom? Continuando ainda aí na página 9, nós temos os bairros. Então, dentro do nosso município, dentro da nossa cidade, nós também temos algumas divisões, né? Que são os bairros. Aqui são alguns bairros da nossa cidade, ó, da nossa Barretos, Cristiano de Carvalho, Mais Parque, Pimenta, Monte Castelo, São José, Santana, Santa Isabel, aqui o supermercado Barretense, que não é um bairro, né? Mas é um ponto de referência. Nós temos aqui uma parte da nossa cidade que está mostrando alguns bairros. Aí na página 9, meninos, a zona urbana, ou seja, a cidade, é dividida em bairros. Os bairros têm características diferentes e, dependendo dessas características, podem ser classificados em residenciais, comerciais ou industriais. Então, aqui nós vamos estudar 3 tipos de bairros, tá? Os bairros residenciais, os bairros comerciais e os bairros industriais, que de acordo com as características, nós podemos classificá-los diferentemente. Pode ser residencial, pode ser comercial ou industrial, tá? Nós vamos começar falando pelos bairros residenciais, que, como o próprio nome já diz, aquele que predomina mais residências, mais moradias, né? São aqueles onde existem muitas residências, podendo ser casas, sobrados e prédios. Nesse tipo de bairro, há pouca presença de comércio. Então, nos bairros residenciais, há o predomínio, há mais, né, casas, mais moradias, que dentre essas moradias podem ser sobrados, podem ser prédios, tá? E nós temos pouca presença de comércio. Pode ter uma padaria, um mini mercadinho, né? Mas não tem tanto comércio. Aqui nós temos o exemplo de um bairro residencial, que é o Vida Nova Barreto 5. Olha o tanto de casas, ó. Agora nós vamos falar sobre os bairros comerciais. Como o próprio nome já diz, é aquele que
há o predomínio de comércio, né? Há mais comércio. São bairros compostos principalmente de lojas. São bastante movimentados devido ao grande fluxo de pessoas e meios de transporte. Geralmente ficam próximos ao centro da cidade. Então, o centro da cidade é um bairro comercial, né? É um bairro que há o predomínio de lojas, de comércio, há um fluxo grande de pessoas, um fluxo grande de carros, motos, né? De veículos, meios de transporte. E nós temos também os bairros industriais. Geralmente ficam em áreas mais afastadas do centro da cidade e é onde se localizam as fábricas e as indústrias responsáveis pela produção de roupas, produção de alimentos, produção de máquinas, entre outras, tá? Nós temos os bairros que há o predomínio de fábricas, de indústrias, são os chamados bairros industriais. Aqui nós temos, ó, uma região industrial lá da cidade de São Paulo. Olha aqui o tanto de indústria, tanto de fábrica. Agora vocês vão fazer os exercícios, tá? Virando aí o material de vocês. Lá na página 10, nós temos o primeiro exercício. Ligue corretamente conforme os tipos de bairros. Então, nós temos os 3 tipos de bairros: os residenciais, comerciais e industriais. Vocês vão ligar de acordo com a característica. Então, vamos ler, ó. Os bairros são chamados residenciais quando neles há principalmente, e aí, residenciais, fábricas, indústrias, moradias ou estabelecimentos comerciais? Onde que vocês vão ligar? Fácil, né? Os bairros são chamados comerciais quando neles há muitos fábricas, indústrias, moradias ou estabelecimentos comerciais? Fácil. Os bairros são chamados industriais quando neles há muitas fábricas, indústrias, moradias ou estabelecimentos comerciais. Façam aí as relações corretas, tá bom? Liguem certinho. Continuando aí na página 10, nós temos o exercício número 2. Observe atentamente o que há ao redor da praça para responder. Então, aqui há uma praça, tá? Felipe está passeando na praça do bairro onde mora. Felipe é este menininho. A seta está apontando para Felipe, tá? O que está à frente de Felipe? Na frente de Felipe. O que está à frente de Felipe? B. O que está à direita dele? Então, Felipe está aqui. Direita de Felipe. O que tem na direita de Felipe? Tá? C. O que se localiza à esquerda de Felipe? Então, Felipe é este menininho. À esquerda dele. O que tem à esquerda? Tem 2 estabelecimentos, tá? Então, escrevam aqui. Muita atenção. Frente, direita e esquerda. Chegou o momento da nossa tarefa da aula 15, parte B. Lá na página 12 da aula 15 está a tarefa de História e Geografia, tarefa de hoje. Coloque a data, tá? Que você está fazendo essa aula, lá na página 12. Lá na página 12, nós temos o exercício número 1. Encontre no quadro palavras que completem as afirmações abaixo. Então, aqui nós temos afirmações
em que as palavras que vão completar certinho aqui estão aqui neste caça-palavras, tá? Então vamos lá, ó. O é administrado pelo prefeito e formado pelas zonas rural e urbana. Então, vocês vão procurar a palavrinha. Pintem aqui e escrevam aqui, tá? B, aí você vai procurar aqui certinho. Também pode ser chamado de zona rural. Como que a zona rural também pode ser chamada? Você vai procurar a palavrinha aqui e vai responder aqui na lacuna também. C, a reunião de vários municípios forma então vários municípios formam Responda aqui e procure a palavrinha aqui também. D, moramos num país chamado... Como é o nome do nosso país? E, a é formada pelo centro e pelos bairros. Você vai procurar aqui e vai escrever a palavrinha certa aqui. A é formada pelo centro e pelos bairros. F, a reunião de vários estados forma então vários estados formam lembra? Lá no início da aula, escreva aqui e procure a palavrinha aqui no caça-palavra, tá bom? E o exercício número 2 da tarefa de hoje, vocês vão usar a criatividade, a imaginação e ter muito capricho, tá? Represente a zona rural e a zona urbana com desenhos. Então, zona rural, ó, tia colocou aqui, ó, zona rural. Aí você vai colocar muito verde, plantações, pode colocar um trator aí trabalhando, vários animais, tá? Poucas casas na zona rural, as casas são mais afastadas umas das outras, não é verdade? Então, desenhe aqui a zona rural, tá? A zona urbana. Na zona urbana você pode colocar pode colocar prédios, vários carros, né, que tem trânsito, mais movimentação de pessoas, não é? Então, na zona urbana você vai desenhar aqui e na zona rural aqui, combinado? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e aguardo vocês na próxima aula. Beijos, até mais!